Bom dia, igreja. Pastor Robson falou no primeiro culto que é normal ficar nervoso, né? Mas eu acho que no segundo fica um pouquinho mais, porque aqui na frente fica o número de pastores aumenta, né? Mas glória a Deus por isso, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Jesus. Bom, eu queria que você abrisse aí a palavra comigo em Filipenses 3, do verso 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. E lá Paulo escreve dizendo: não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o teu reino venha a chegar neste local. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque esse tempo foi sonhado antes mesmo que eu pudesse imaginar. O Senhor trouxe as pessoas certas ao lugar certo. Obrigado por isso, Senhor. Que a tua palavra venha se revelar. Eis-me aqui, Senhor, usa-me para que eu seja abençoado e que outras pessoas venham ser abençoadas. Não porque sou eu, Pai, mas porque tua palavra é luz e lâmpada para os nossos pés. Nos coloca, Pai, no caminho dos escolhidos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, bom dia. Meu nome é Ravel. Eu sou o Ravel, como o pastor Márcio falou, o Ravel da Andréia. Sou casado para sempre com ela. Sou pai do Benjamin e do Lorenzo. E no primeiro culto, o Benjamin desceu e veio aqui na frente. Que ele é diferente mesmo, ele é uma bênção. E eu disse no primeiro culto e volto a dizer que esse foi o melhor ano da minha vida até então. Eu nunca experimentei coisas tão boas e preciosas como eu tenho experimentado esse ano, sabe? E há 2 anos atrás seria impossível imaginar que eu estaria aqui. Eu era muito preconceituoso com a religião. E na verdade, eu entendi que não era sobre uma religião, era sobre um Deus que ele excede essas paredes, eles excedem a placa da igreja. E que ele nos mostra algo que é muito diferente das coisas do mundo. E eu passei a minha vida, né? Eu congregava de uma outra religião. Eu vinha de um berço católico. E aqui a gente não está para falar de igreja X, A, B, não é sobre religião. É sobre ter intimidade com Deus. E quando eu falo de 2 anos atrás, a minha história, resumidamente com a Andréia, eu namorei, noivei e casei em 1 mês. Então, eu não namorei e casei, eu casei para namorar. E a gente tem namorado bastante, graças a Deus. Eu não posso ficar olhando muito para ela, senão eu choro, porque ela é linda demais. Então, glória a Deus por isso. E lá no começo do nosso relacionamento, a Andréia, ela brincava comigo e falava assim... Eu tenho 6 anos de casado, tá? Então, lá no início, ela falava assim para mim: Ravel, você vai ser o meu pastor. Eu falava assim: ô Andréia, me ajuda. Que conversa é essa? E hoje, saindo de casa, a gente estava falando, né? Foi sonhado esse dia pela minha sogra, que orou pela Andréia. Foi sonhado pela própria Andréia, pela minha esposa, que ainda que eu tentasse desviar ela nesse caminho, ela se manteve firme, orando, e deixou ser usada para que Deus viesse me trazer aqui. Isso é maravilhoso. E tudo começou com a semente. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia, sabe? Então eu creio que se nós estamos aqui é porque Deus tem algo a falar para toda a igreja. O privilégio é todo nosso. O privilégio está aqui, o privilégio de quem está aí também, porque estar reunido aqui é algo maravilhoso. Eu posso falar de forma muito segura que não existe reunião mais importante hoje do que essa que nós estamos. Não é porque eu estou aqui, é porque o Espírito Santo hoje ele vai realizar coisas maravilhosas aqui hoje. E quando o pastor Márcio me chamou, eu falei: meu Deus. Quando ele me chamou, na verdade, eu tive 2 AVC, um infarto. Depois eu consegui sair da cama e pensar no que aconteceu. Mas eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra. E, meu Deus, né? Já vinham vários irmãos aqui em cima pregando nessa visão do MDA,
Léo Sanches, Ricardo, Vitão, Leandro já passou e vários outros. Eu falei, cara, né, podia ter me botado antes assim, dessa turma, porque a turma é mais aplicada, né? Mas eu falei, Senhor, me dá uma palavra e para mim ficou muito claro, sabe? Ainda que eu em outra igreja, eu sempre frequentei os grupos de jovens, eu trabalhava, mas o que eu não conhecia de fato era essa intimidade com Deus. Quando eu ouvia alguém falar, eu escuto Deus falar, eu falava, meu Deus, isso deve ser uma loucura muito grande. E quando eu conversava com a minha esposa, né, ela já convertida há muitos anos, eu não, ela falava assim, olha, eu acho que o mais interessante é a gente levar para a Bíblia. E lá a Bíblia ela vai nos mostrar o que é certo, o que é errado, e aí a gente tira as nossas conclusões. E toda vez que ela ia para a Bíblia, a minha defesa era subir o tom da voz, porque eu não conhecia nada de Bíblia. Eu fui descobrir que a oração do Pai Nosso estava na Bíblia, depois que eu me converti, porque eu nem sabia que isso estava na Bíblia. E quando a Andréa começou a me questionar, eu sempre perdia, né? Na verdade, eu estava ganhando e não sabia. E aí eu falei, eu preciso estudar mais da Bíblia, porque eu preciso pegar essa garota. Eu preciso conhecer, porque eu não vou ficar atrás dela. E eu comecei a ler, e nessa história de ler mais a Bíblia, eu comecei a ter confrontos comigo mesmo. E esse confronto, ele me trouxe a querer mais, buscar mais de Deus. E o ano de 2015 e 2016 foram anos que eu tomei decisões muito erradas na minha vida profissional, e elas me custaram muito caras mesmo. E eu vinha de uma condição profissional, enfim, muito legal. E logo agora, casado, Andréa grávida. Aliás, eu já tinha o Lorenzo, o Benjamin, as coisas não vinham dando tão certo para mim. E eu realmente me esgotei. Eu cheguei num tempo onde eu busquei muito curso, coach, aconselhamento, mentoria, e nada disso conseguia preencher esse vazio que tinha dentro de mim. E aquele Ravel esperto, inteligente, arrojado, ficou amarrado, né? E a palavra me revela, né? Lá em Marcos, que o valente, uma casa só pode ser saqueada quando o valente está amarrado. E literalmente eu fui amarrado pelas coisas que eu não conhecia. E um dia a gente foi num culto, a André, ela nunca me incentivou que eu fosse na igreja, ela nunca ficou no meu pé. Mas um dia ela falou, olha, vamos lá, eu estava bem triste. E a gente foi nessa igreja, e na hora que a gente chegou na igreja, o pastor, ele falou 30 minutos de dízimo, logo de largada. E a Andréia fechava o olho e falava assim, Jesus, nunca mais o Ravel volta aqui. E naquele dia eu levantei, fiz uma oferta, né? Fui lá, ofertei. E na volta eu via vários conhecidos, que era uma igreja, não era Adã, era outra igreja, e eu, meu Deus. Quando, cara, se alguém comentar que eu estava na igreja de crente, Jesus, isso não vai dar certo para mim. Né? Então eu tinha, na verdade, uma vergonha social, vamos dizer assim. Eu tinha uma prestação de contas com a sociedade. E no fundo, só quem perdia era eu, porque de verdade o que importa é o que eu tenho vivido com Deus e o que Ele vai fazer através de mim dentro da minha casa e para outras pessoas. E nessa minha caminhada dessa igreja eu falei para o André, eu falei, meu amor, mais do que dízimo, a gente tem que dar o dízimo e pagar o ingresso. Porque o que eu ouvi aqui hoje, eu nunca ouvi em nenhum dos cursos que eu fiz na vida, e nada mais do que eu ouvi lá foi a palavra de Deus. E pensando nisso, olhando para quem eu era e para quem eu sou hoje, Deus deu restituição em todas as áreas da minha vida, e muito mais do que financeira. Ele deu algo que eu nunca achei que ia experimentar. Ele me deu um ministério. Ele me deu a oportunidade de estar aqui. Hoje nós temos o curso Casados para Sempre na nossa casa. Nós temos célula. A Andréa dá uma mulher única. E a gente tem participado ativamente da igreja. E de fato, né, como meu pastor Rodrigo gosta muito de falar, Isaías 44, a gente tem corrido com os cavalos, a gente não tem se cansado. Mas eu sou jovem, pastor, eu sei que é por isso também. Mas a gente tem realmente se colocado à disposição do reino de Deus. E essa virada de chave que eu dei foi onde eu cheguei num ponto que eu falei, Senhor, eu não aguento mais. E eu não aguentava mais buscar curso, eu não aguentava mais, enfim, não tinha saída para mim. E é interessante porque Deus ele nos leva às vezes em lugares um pouco escuros para que Ele possa se revelar. E Ele me levou num lugar bem deserto. E lá Ele pôde falar comigo, mas ao mesmo tempo Ele me acalmou. E o interessante dessa história é porque quando eu estava ainda nessa situação um pouco complicada, eu estava relatando isso para uma minha irmã.
E era engraçado porque eu estava pisando na brasa, mas eu não me queimava mais. Porque eu tinha o brilho do Espírito Santo, eu já sorria de forma diferente. E todas as coisas vinham se fazendo nova. E eu tinha novidade de vida todos os dias. E quando eu voltei do encontro de homens, eu tomei a decisão de me batizar. E de lá para cá, nunca mais a gente abriu mão de conhecer mais da palavra de Deus. E graças a Deus por isso, porque eu também tive a oportunidade de ter um discipulador. Tenho meu pastor José Carlos Peré, que me recebeu na casa dele a primeira vez. Eu lembro como se fosse hoje, né? E a gente conversou muito. E, resumidamente, senão eu vou chorar demais. E não está no protocolo. Mas eu lembro como se fosse hoje, ao sair, ele falou: Ravel, você é como árvore plantada, junto a correntes de água, cujos galhos não secam, dá o fruto na estação correta. E tudo que você fizer vai prosperar. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. E eu saí de lá igual um leão. E eu falei com o André: amor, nós vamos ter um tempo novo na nossa vida. E esse tempo novo, a gente não imagina o que Deus vai fazer. E eu mergulhei e a gente foi cada vez mais buscando esse Deus que tem nos revelado o quanto Ele é grandioso e que a gente não tem dimensão. Os nossos sonhos não são tão grandes quanto os dele, e o dele é um sonho que a gente não consegue imaginar. Então, Senhor, faz a Tua vontade, toca a minha vida. E buscando essa palavra, eu entendi que essa minha sede, a minha fome, a minha disposição é porque tinha um chamado e um propósito. E é sobre isso que eu quero falar à igreja hoje: chamado e propósito. Propósito e chamado. E quando eu fui estudar um pouco sobre chamado e sobre propósito, eu fui buscar na Bíblia, mas também busquei entender qual o significado de chamado, né? E se a gente for olhar para o dicionário, chamado significa que se chamou, que foi convocado, convidado, escolhido. O jogador chamado para o time. O chamado, algo que eu sou chamado porque eu tenho uma função. Eu possuo habilidades para aquela determinada função, aquele determinado local. E o significado de propósito é grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. É um desígnio. Ser feliz é o meu propósito de vida. Ou seja, eu tenho um chamado para que eu chegue até o meu propósito. Então, eu preciso entender sobre propósito, entender que para esse propósito eu tenho um chamado, e esse chamado é o que vai me levar até esse propósito. E quando você vai entender sobre propósito e chamado, você tem que olhar para os líderes que passaram pela terra. E obviamente que o maior líder que já pisou aqui foi Jesus Cristo. Ele realmente é um exemplo que a gente pode aplicar tudo o que ele fez, seja na advocacia, na publicidade, na concessionária, aonde for, na parte de finanças. Tudo que ele fez, se a gente replicar, nós vamos ter sucesso. Ele teve uma conduta perfeita, inigualável. E analisando esses líderes, tem um que particularmente eu me apaixonei pela história dele, e a história de Paulo. Porque Paulo, ele, de verdade, ele é um líder que, talvez se eu tentasse até resumir ele em poucas palavras, eu ia ser errôneo, eu ia ser injusto, porque a conduta dele foi sobrenatural. A fome que ele tinha por plantar igrejas. E quando a gente olha para a história de Paulo, o que me impressiona é que Paulo era um assassino, né? Paulo foi um grande assassino na Bíblia, era Saulo até então. E como que Deus transforma um assassino num grande líder da igreja? Meu Deus, vocês imaginam o que Deus vai fazer pela gente? O que Ele vai fazer através de nós? Nós temos que nos colocar à disposição para que Deus possa nos usar. E Paulo, ele era um assassino, e lá no livro de Atos relata que Paulo estava pedindo autorização por carta para continuar matando e seguindo os que eram do caminho, né? Que eram aqueles que seguiam a Jesus. E nesse mesmo capítulo, né? É engraçado porque eu acho que só tem uma citação de Ananias na Bíblia. E Ananias, ele orou por Paulo. Na época, Saulo, depois virou Paulo. E eu fico imaginando porque Ananias, ele se deixou ser usado. Ele tinha um propósito, entendeu o chamado dele. E o nosso chamado, ele tem que arder no nosso coração para que a gente não se canse. E para que a gente possa falar com o nosso coração e não com a nossa boca. Porque se a gente for agir pela força do nosso braço, a gente vai fracassar. A gente tem que se deixar ser usado 100% por Deus, porque é Ele que vai fazer. E eu fico imaginando que Ananias, quando recebeu essa mensagem, no culto anterior, disse que ele recebeu um WhatsApp e falou: Ananias, você vai orar por um homem chamado Saulo. E eu imagino que Ananias deve ter ficado louco, porque Saulo é um assassino. E Ananias orou por ele, e ele se converteu, e ele foi um dos maiores líderes que passaram pela terra.
E esse é o ministério que Paulo fez. Então eu sou apaixonado porque Paulo ele largou as coisas velhas para trás e seguiu para frente. Tanto que ele escreve a carta aos Filipenses, ele fala nos versos anteriores que, olha, aquilo que eu achava que era ganho já não é mais ganho, isso para mim é perca, o que eu tinha como lucro não é lucro. E daqui para frente, o que vocês precisam entender e caminhar é para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo estava preso e feliz. Escrever aos Filipenses deixava ele um pouco mais calmo. E eu me pergunto, meu Deus, Paulo preso porque estava pregando o Evangelho e feliz por estar falando e escrevendo cartas ao povo de Deus. E é importante que a gente tenha essa clareza do que Paulo fez, como eu olho também para os nossos pastores, né? Pastor Márcio, falei no culto anterior, um grande líder, e todos os demais pastores, a insistência do pastor Márcio, a persistência, a resiliência. Hoje, quando a gente olha a igreja cheia, a gente não imagina o que o pastor fez há 10 anos atrás. Ele contou aqui no primeiro culto, né, que uma vez ele saiu para pregar na igreja, Adã, e não tinha ninguém. Então, meu Deus, como é isso? Como é pregar com a igreja que tem 1, 2, 3? Então, se hoje nós estamos vivendo isso, nós temos que honrar os nossos pastores, que são líderes, pessoas que se dispuseram, entregaram as suas vidas integralmente, para que a gente pudesse experimentar isso. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, que se hoje eu vivo o que eu vivo, se hoje eu vivi o melhor ano da minha vida, foi porque um dia alguém e algum local me abraçou. E esse local foi aqui na Igreja Adã. Então eu agradeço muito a Igreja Adã por isso. E quando a gente entende sobre liderança, a gente tem que se inspirar nos nossos líderes, que são pessoas que nos inspiram. Paulo era um líder inspirador. Além de plantar a igreja, ele treinava para que outras pessoas também pudessem fazer com que o reino seguisse adiante. E as pessoas que caminhavam com Paulo eram grandes líderes também. Porque assim como é a nossa visão na Igreja Adã, a igreja quer lançar as pessoas que vão além do que eles já têm feito. A própria Bíblia fala que nós vamos fazer coisas maiores do que Jesus fez na terra. Nós temos que crer nisso e tomar isso como verdade para nós. Porque o pique que Paulo tinha, a alta performance de Paulo, não era porque ele tinha mestrado, não era porque ele tinha 1 milhão na conta, não era porque ele era doutorado em algo. Paulo tinha uma alta performance porque ele tinha algo que ardia dentro dele, que era a paixão. O pique de Paulo provinha do propósito dele. Sabe? Então, Paulo, quando ele se converte, ele entendeu sobre o propósito dele. Rick Warren, que escreveu Uma Vida com Propósito, ele fala que nós temos que ser líderes inspiradores. Porque uma liderança sem paixão, ela não é apenas desinspiradora, mas ela é anti-aspiradora. Ela repele. A paixão de Paulo era implementar a igreja. A paixão dele ardia no coração. Esse era o chamado de Paulo, para que o propósito de Deus viesse a se cumprir na terra. Não adianta a gente esperar conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para poder se dispor a trabalhar para o reino de Deus. Sabe, quando eu comecei aqui na Igreja Adã, talvez ainda sabendo um pouquinho da Bíblia, eu ficava vindo para os cultos, eu vi o pastor Márcio, né, ministrando aqui, pastor Pereira, Rodrigo, Beto, todos os outros pastores. E de repente eles leem aqui e falam mais 30 versos aqui sem nem olhar para nada. E eu falava, meu Deus, eu preciso de uma metodologia, porque eu mesmo não conheço. Será que eu vou... E na verdade não foi isso. O pouco que eu sabia, e isso não tem a ver com Ravel de coração, tem a ver com o que Deus faz através de mim, eu já ministrava na vida de outras pessoas. Eu fiz o encontro de homens e quando eu voltei do encontro de homens, meu coração ardia que eu convidasse todas as pessoas que eu conhecia. Eu fiz uma conta, enfim, nem vale conta para isso, né? Mas brincando com a André, que em 5 encontros seguidos, acho que a gente escreveu 70 pessoas. Então, eu não sei quem já viu ali na rodoviária, tem muito aqueles caras com a placa, né? Jesus vai voltar, me dá um abraço. E eu chamava esse cara de doido e talvez eu cheguei nesse nível de loucura porque eu queria sair falando para todo mundo. Eu queria que as pessoas viessem a conhecer o encontro de homens, mas que elas viessem através do encontro de homens, conhecer esse Deus que eu estava experimentando. Que eu estava em cima da fogueira, mas eu não me queimava, eu tinha um sorriso no rosto. E aí, de fato, foi uma lavagem cerebral, porque a lavagem, na verdade, ela é muito boa, porque ela tira aquilo que não presta, né? Para que as coisas boas possam florescer em nós. E assim é o que Deus faz. Ele traz vida e novidade de vida todos os dias para a gente. E não adianta você esperar ter essas habilidades todas para poder servir o reino de Deus. A gente pode ministrar no nosso consultório, a gente pode ministrar no escritório, pode ministrar no trânsito.
Eu tenho testemunhos assim absurdos, coisas que já aconteceram comigo, onde eu ministrei que eu menos imaginei. Mas o que eu tenho falado para Deus é todos os dias, antes de entrar em qualquer lugar, seja uma reunião, seja um encontro de amigos, seja um jantar que eu tiver, eu peço, Senhor, cuida do que eu falar, do que eu ouvir, de como eu vou ouvir, que eu não me desvie do teu foco, que eu possa exaltar o teu nome neste lugar. Porque as pessoas estão precisando ouvir de Deus. A colheita é grande, mas poucos são os ceifeiros. E a gente precisa se levantar para trabalhar para esse Deus que colocou o Filho dele na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. Nós temos liberdade. O sacrifício da cruz foi para trazer para nós liberdade. Salvação também, mas liberdade. E nós temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. Se preparar é importante, é sim. Até porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas grandes habilidades associadas a um coração vazio não produz grandeza nenhuma. O que eu preciso é ter meu coração ardendo, o meu coração com um grande fogo e vontade de servir ao Senhor. A gente tem que se responder todos os dias, até para que a nossa vida faça sentido. Por que eu levanto de manhã todos os dias? Qual que é o meu propósito? Será que a minha vida está alinhada com aquilo que Deus tem mesmo? Deus, antes de dar a Paulo chamado e propósito, Ele deu uma visão. Existem muitas pessoas perdidas, porque não estão se deixando, não estão conseguindo escutar a voz de Deus, para lhe dar uma visão do seu chamado. Sabe, o meu discipulador, pastor Peré, por várias vezes, ele falava para mim, tu pode ir em 30 cultos, mas eu quero que tu foque no seu secreto. Vai para dentro do teu quarto, chora, ora, que é lá que vai acontecer. São coisas que marcam. Eu falei, pastor, eu vou ler o que na Bíblia? Ele começa lendo Sermão da Montanha, Mateus 5, 6, 7, já para iniciar, né? E eu repliquei isso para os discípulos e para vários amigos também. E é no secreto que Deus se revela, é no secreto que a gente começa a ter revelação daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque é interessante que a gente fica, por exemplo, numa data como essa de final de ano, a gente fica 2 semanas planejando, às vezes uma viagem de 10 dias, mas a gente não para planejar a nossa jornada na Terra. A gente gasta mais tempo se ocupando com as coisas do mundo do que as coisas que são eternas. E quando eu falo isso para vocês, eu ministro para mim, porque a palavra de Deus fala que conforme me diz, você também será medido. E eu estou subindo o sarrafo para que eu possa assumir algo muito maior dentro do reino de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 ao 18, está escrito assim: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Nosso propósito, ele traz sentido máximo para tudo aquilo que a gente faz. E quando a gente entender sobre o propósito, a gente vai entender que as coisas do céu, elas são eternas e as coisas do mundo são passageiras. E o que eu peço a Deus, e eu exorto vocês a que vocês também possam pedir, que Deus dê livramento para que a gente não se distraia com as coisas do mundo. Porque um abismo, ele chama outro abismo, e a gente tem que tapar todas as brechas para que a gente não venha a se desviar do caminho de Deus. Sabe? As tentações, elas são grandes, e para a gente dar o próximo passo, a gente tem que aprender a renunciar. Porque fazer o que é proibido talvez seja um pouco mais fácil, não matarás, não roubarás, mas não fazer o que é permitido talvez seja muito difícil. É quando eu não roubo, mas eu preciso ser mais generoso. Eu não mato, mas eu preciso ouvir, jejuar, entender sobre a palavra de Deus. E esse relacionamento com Deus, Ele está chamando a gente, através dessa palavra, para ter mais relacionamento com Ele. Para que a gente venha se colocar à disposição. Senhor, eu estou disponível, me usa. Mas não tem a ver comigo, é apesar de mim. Então faz-se cumprir a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Se a minha vida foi transformada, eu acredito que a de todo mundo pode ser transformada. A igreja, ela é a esperança do mundo. Você pode ver gente que não acredita em Deus, mas na hora que a coisa aperta, a primeira coisa que às vezes fala é: meu Deus do céu.
internamente, em algum lugar da mente, no coração, está entronizado que ele crê em Deus. O que nós precisamos, de fato, é parar com a religiosidade, colocar ela de lado e mergulhar nesse relacionamento com Deus. Porque a igreja ela é a esperança do mundo. Sabe, a igreja ela tem o poder de transformar um estado, um país, uma nação. A igreja, quando ela se junta, ela tem uma força que nada consegue explicar isso. E isso tudo não é porque são coisas humanas, são coisas espirituais, e as coisas espirituais a gente realmente não tem noção. A gente não consegue ter dimensão do que ela pode fazer. A igreja ela transforma uma cultura, ela transforma aonde de fato a gente põe a planta dos pés, o lugar se transforma quando a gente tem propósito e quando a gente entende o nosso chamado. Nós temos que implementar a cultura do reino aonde nós chegarmos, no colégio dos nossos filhos, nas nossas empresas, no nosso ciclo de amizade, na nossa casa com os nossos filhos. Nós temos que ser igreja o tempo todo. E igreja nada mais é do que se reunir, porque a palavra de Deus fala que onde 2 ou mais estão reunidos, ali Deus se faz presente. Se eu estou reunido com a minha esposa, com os meus filhos, Deus está ali naquele lugar. E a primeira igreja que eu tenho é a minha casa. Eu preciso ser o pastor da minha casa para que depois eu queira ser o pastor de outras pessoas e vigiar quanto a isso. Nós precisamos que os nossos filhos possam viver nesse ambiente profético. Que os nossos filhos venham a conhecer mais desse Deus. Porque não adianta a gente exigir do governo várias coisas se a gente não consegue fazer isso em casa. Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que ela dizia: se você quer fazer algo pela sua vida, comece cuidando da sua casa. Vamos cuidar da nossa casa. Vamos fazer com que o reino possa chegar nas nossas casas. Para que a gente possa sair, que outras pessoas possam olhar e falar: ali vai o homem de Deus. Ali vai um homem que ele não mexe com negócios ilícitos. Ali vai um homem que ele não olha para outras mulheres. E isso é possível. Mas não é possível porque a gente quer. É possível porque Deus foi misericordioso com nós. A igreja precisa avançar. A igreja precisa crescer. E a gente precisa se capacitar. Porque a gente só vai conhecer a Deus quando a gente comer isso aqui. Bíblia. Nós precisamos entender mais de Bíblia. Eu estava vendo uma pesquisa. Hoje, 1/3 da população brasileira já são de evangélicos, protestantes. A nossa igreja ela cresce, mas eu, fazendo essa pesquisa, acabei correlacionando que se a igreja só cresce, a gente teria que estar vivendo o melhor cenário econômico, nós teríamos que estar vivendo o melhor cenário sobre saúde, sobre política, sobre tributos. A fome tinha que ter diminuído e, na verdade, a criminalidade no Brasil cresceu. Em quase todos os países do mundo, a taxa de suicídio diminuiu e no Brasil cresceu. O que a igreja está fazendo? Sabe? As nossas igrejas, será que elas estão inchando? E as pessoas não estão se dando conta que é necessário não só vir aos domingos, mas praticar de segunda a segunda? Porque eu aprendi que na igreja domingo a gente vem para comemorar com os irmãos. E de verdade a gente é crente, é de segunda-feira. Quando a gente está no trânsito, leva uma fechada. É quando a gente vai para aquele negócio onde a gente é oferecido para fazer sem nota porque é mais barato. Sabe? É de segunda a segunda que Deus vai falar com a gente. E é através da segunda a segunda que outras pessoas vão olhar para a gente e falar: eu quero ser como esse homem, como essa mulher de Deus. Os nossos filhos vão precisar disso. No Brasil, o número de remédios para depressão, ansiedade, só cresce. Nós precisamos estar atentos, sabe, igreja? De deixar ser usado cada vez mais. De conhecer da palavra de Deus e aplicar aquilo que a gente tem aprendido. Porque falar que conhece de Deus sem experimentar Ele não é conhecer. A Bíblia ela foi escrita num idioma que só vai entender quem tem o Espírito Santo. Se nós não temos a presença do Espírito Santo, a gente não vai entender o que está escrito. Você vai ler, vai reler e não vai entender. E o convite hoje é justamente para que a gente venha a ler mais a palavra de Deus, se deixar ser usado por Deus, aonde nós estivermos. Sabe, a vergonha maior não é a gente tentar pregar o reino, é a gente não pregar. Porque se nós não se dispusermos para Deus, Ele vai levantar outras pessoas para fazer isso. O privilégio é nosso de poder estar trabalhando na obra de Deus. Nós não estamos fazendo favor nenhum para Deus, porque Ele pode fazer isso independente da gente. A igreja está há quantos anos e ela só cresce. Não tem a ver com homens, tem a ver com o que o Espírito Santo tem colocado para nós. Em Mateus 5, do verso 13 ao 16... diz assim, a minha versão, né? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar?
para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na sua casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. É sobre ser luz, sabe? Talvez se a gente desligasse todas as luzes daqui da igreja, mas uma pessoa só, o Gilson que está ali atrás, acendesse o celular dele, a lanterna, não ia dar para iluminar toda a igreja. Mas se cada um de nós se dispusermos a acender essa luz do celular, a igreja ficar iluminada. Talvez mais que um estádio de futebol. Se nós nos unirmos, entendendo o nosso propósito e nos colocarmos aonde Deus quer, no nosso chamado, a gente vai iluminar Brasília e o Brasil e nações. Sabe? Não tem a ver com a gente de fato, tem a ver com o que Deus vai fazer através de nós. Nosso chamado, ele tem que mudar o ambiente. Nós temos que chegar em qualquer que seja o lugar e transformar aquele local. Nós temos que levar vida. Eu me pego pensando que quando a gente abriu a nossa casa a primeira vez, né, para dar o casados, para dar célula, meu Deus, quanto Deus tem nos dado, sabe? Você às vezes recebeu um feedback de que, olha, eu pensei em me suicidar e depois daquela palavra eu não vou mais me suicidar. Eu não conhecia esse Deus, eu resolvi conhecer desse Deus. Não tem nada mais gratificante que isso. Eu acredito que se viajar o mundo é muito bom, ter muito dinheiro deve ser muito bom, mas você poder falar de Deus com o coração e com o seu propósito ardendo é muito mais valioso. Porque não é sobre coisas, é sobre vidas. E é nisso que a gente tem se inspirado. A nossa igreja tem se disposto a cuidar de pessoas. Sabe? E esse nosso chamado é onde a gente tem que entender que nós somos luz. E aonde a luz entra, a treva não permanece. Nós temos que ter que ser, como diz a palavra, luz no mundo. Sabe? É a diferença entre o termômetro e o termostato. O termômetro ele é colocado para medir a temperatura do ambiente. E o termostato ele é colocado para alterar a temperatura do ambiente. Nós precisamos escolher ser termostato. Nós precisamos mudar a temperatura do local. Aonde a gente chegar, o assunto tem que mudar. As coisas têm que ser diferentes. E a gente precisa entender que se somos luz, não vai existir escuridão na nossa casa em lugar nenhum. Porque por onde a gente passar, a gente vai conseguir iluminar a vida das pessoas. Nosso chamado e nosso propósito, ele tem que estar alinhado com as coisas de Deus. Porque se for alinhado com as nossas coisas, se torna vaidade. Sabe? Eu orei muito essa semana e pedi a Deus, Senhor, óbvio que eu quero fazer uma boa palavra, quero falar bem da palavra, mas de verdade, não tem a ver com Ravel, que seja o teu nome glorificado, porque o privilégio que eu estou tendo aqui é falar de ti e a principal peça aqui hoje é Jesus. Nos anos de 1940, mais ou menos, em uma cruzada, que estava tendo, ela era tida como uma cruzada de fracasso, grandes pregadores, grandes homens de Deus fazendo uma cruzada, pregando em estádios, em grandes locais. E havia um pregador nessa cruzada chamada Mordecai Ham. E Mordecai Ham, ele já tinha convertido centenas de milhares de pessoas, era um grande pregador. E numa determinada tarde, ele orou, ele pregou a palavra, e uma multidão estava ouvindo ele, e no tempo do final da pregação, ele fez um apelo e apenas uma pessoa levantou a mão. Se ele fosse pensar como homem, ele se sentiria vaidoso e falaria, meu Deus, eu já converti multidões. E aqui uma pessoa levantou a mão, e quem levantou a mão naquele dia foi Billy Graham, um dos maiores evangelistas que já passaram na terra. Sabe? É assim que eu vejo os nossos pastores, é assim que eu vejo a liderança da nossa igreja, é assim que eu quero ser. Nós temos que falar, Senhor, me transforma no Ananias, que eu possa orar pela vida de alguém, de algum Paulo. Me transforma no Mordecai Ham, mas me transforma também no Billy Graham, me transforma também no Paulo. Nós precisamos nos colocar à disposição e entender que o prêmio não é nosso, a glória é de Deus. E o que a gente precisa entender é que tudo isso é para que a gente possa ir morar no céu com Ele. Deus fala, você não precisa ser perfeito para deixar Deus fazer o perfeito dentro de você. Sabe, Deus gosta do improvável, Ele gosta do impossível, Ele gosta de coisas que às vezes você fala, não, ali não vai, ali não tem como.
E a Nessa do ali não tem como o Paulo, que era um assassino, como eu, que era um julgador, que tinha arrepios de entrar numa igreja evangélica. É através desses que Deus vem usar, e Deus vem trazer a palavra que revela e traz vida. É o que nós temos que buscar, sabe? Chamado e propósito. Senhor, se revela para que a gente possa entender sobre isso. Me dá uma visão. Lá em Oséias 18 está dizendo, né? Senhor, me quebra todo e me transforma num vaso novo. Só que o interessante do processo do vaso novo é que ele não é quebrado e derretido e feito um novo vaso. Ele é quebrado, passado numa peneira e depois se faz um novo vaso. Quando a gente aceita Jesus, as coisas velhas já não importam mais. E uma nova história é escrita daqui para frente. Isso é o que a palavra nos resguarda. Conhecimento da Bíblia. Nós precisamos conhecer para que a gente não venha a morrer. Porque o salário do pecado é a morte. E a gente precisa caminhar na luz e ser luz para outras pessoas. Lá em Oséias 4, do 1 ao 6. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Fazem violência e um ato sanguinário, segue imediatamente ao outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei tua mãe. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que se esqueceste da lei de teu Deus, também me esquecereis dos teus filhos. O profeta Oséias fala lá no Antigo Testamento que o povo perece porque não conhece a verdade. Sabe? A palavra de Deus ela está disponível para a gente. E a gente deixa de experimentar as melhores coisas da vida porque a gente não se dispõe a conhecer dela. A exortação de Paulo aos filipenses é que eles não se desviem do caminho. Olha, não se sintam seguros. Eu sou crente, convertido, escrevi, ouvi, vivi coisas espirituais, mas eu ainda me sinto incapaz de dizer que estou seguro. Então, se alertem quanto a isso. A falta de conhecimento levou o povo à morte. E se nós olharmos hoje, as coisas normais estão ficando erradas e as erradas estão ficando normais. As pessoas estão morrendo por falta do conhecimento. Grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros. Nós precisamos se levantar para a gente transformar aonde a gente pisar. Sabe, é o melhor que eu já experimentei na minha vida, é poder estar falando de Jesus. A Bíblia fala que os peritos se sentaram à mesa com os reis. Eu me sinto assim hoje, sentado à mesa com os reis. Muito bom estar aqui, entender que nós somos luz no mundo e precisamos fazer e nos colocar à disposição para que isso se torne executável, que a gente possa realmente pregar o reino de Deus e colocar em prática. Que a gente não venha somente experimentar a igreja domingo, chorar com o louvor que é lindo, que faz parte, mas que a gente possa sair segunda-feira e também pregar o reino de Deus nas nossas atitudes. Porque através das nossas atitudes muitas pessoas vão conhecer a Bíblia. Não adianta falar que conhece a Bíblia se você não vive o que está escrito nela. A exortação hoje é que a gente possa ser transformado. E eu creio que ainda esse ano de 2019, nesse curto espaço de tempo, se você se dispuser a conhecer esse Jesus mais de perto, pode ser o melhor ano da sua vida até então. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Sabe? A gente não precisa esperar virar de 31 para dia 1º para dizer que vai fazer novos planos. A gente pode começar isso aqui agora. A gente não precisa mais esperar por promessas de tradições de outras pessoas que de verdade não tem a ver com a Bíblia. A nossa mudança começa hoje, agora. Sabe? Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Porque a palavra de Deus é ela que vai trazer luz para a gente. E eu creio que se vocês estão aqui, assim como eu vim nesse lugar, é porque Deus vai se revelar para nós. Sabe, o que eu desejo para vocês é que, de alguma forma, eu possa contribuir para que vocês possam sair daqui diferente. Vocês possam ter um final de ano diferente. Aliás, possa ser o início de algo novo e não o fim. Porque tudo se faz novo quando a gente aceita Cristo.
O amor de Cristo, sabe, eu vou usar esse exemplo, ele é como as nuvens. Eu lembro de viajar de carro com os meus pais, e acho que muita gente já fez isso, e você às vezes está passeando, e você vê uma nuvem, aí você fala, uma baleia, um pato, né? E na verdade não é uma baleia, não é um pato, mas uma vez que você vê aquilo no céu, você não dá conta de desver. Você não consegue parar de entender que é. E assim o amor de Deus. Uma vez que você experimenta, nunca mais você consegue viver sem Ele. O que nós precisamos é experimentar cada dia mais desse amor de Deus. Porque Ele não tem explicação. Ele excede qualquer entendimento. Ele traz uma paz e uma alegria de vida que não existe remédio no mundo que traz. Eu lembro que antes de eu me converter, eu ia para o culto, né? Ainda escondido, eu ficava no último banco, morrendo de medo de encontrar um conhecido. Mas eu me derramava nos cultos, sabe? Eu mergulhava mesmo. E eu tinha duas sensações muito poderosas. Uma delas era a presença do Espírito Santo. Eu já sentia a presença do Espírito Santo porque eu chorava, eu me tremia todo. E a segunda, que talvez me fazia tremer mais ainda, era quando eu sabia que ia ter o apelo. Porque eu não sabia mais quando que eu ia aguentar ficar na cadeira e não aceitar Jesus. Naquele tempo eu já tinha experimentado muito do amor de Deus e mal sabia eu que era só o começo. Então, sabe, eu queria encorajar quem ainda não confessou Jesus como o seu Senhor e Salvador, quem de fato quer experimentar um pouco disso que eu falei, quem quer mergulhar nesse amor, viver coisas sobrenaturais. Eu queria que você fizesse o sinal com sua mão, como o meu pastor Márcio faz, para que a gente pudesse orar por você, porque é um tempo novo, sabe? Vamos entregar as nossas vidas a Jesus, para que Ele venha escrever uma nova história para nós. Existe alguém que quer aceitar a Jesus, que quer confessar Ele como Senhor e Salvador? Se assim como eu, sua perna está tremendo, fica tranquilo com o Espírito Santo falando para você levantar. Existe alguém? Amém por isso. Amém, amém, amém. Eu fico muito agradecido aos meus pastores, a minha esposa, minha sogra que orou por isso um dia, por esse momento. E que a gente possa ter um 2020 diferente do que a gente passou. Que possa ser melhor ano das nossas vidas até então. Que a gente venha se disponibilizar para trabalhar para o reino de Deus. Para que a gente possa pregar por onde a gente passar. E que nada nem ninguém nos impeça. Porque a palavra de Deus ela é martelo que quebra portas e grilhões e abre para que a gente possa andar e pregar no reino dos céus. Em nome de Jesus, o que eu profetizo é que vocês sejam diferentes no próximo ano. Tenham um feliz Natal e que seja tudo diferente para a vida de vocês. Deus é conosco, o nosso chamado e nosso propósito seja claro e que a gente não abra mão das coisas do céu pelas coisas do mundo. Amém. Amém. Você pode aplaudir mais forte, porque é para Jesus.